No vídeo de hoje a gente vai ter uma comparação muito interessante. Aqui desse lado a gente tem a televisão da LG modelo QNED 80T e aqui desse outro lado a televisão da Samsung modelo Q65D, duas TVs de resolução 4K que foram lançadas esse ano de 2024 aqui no Brasil. Então aqui nesse vídeo eu vou falar sobre a qualidade de imagem, sobre o som, sobre o sistema operacional, sobre o desempenho com games, sobre o preço dessas duas televisões e sobre todo o resto que chamou a minha atenção durante os testes. E eu já vou começar direto falando sobre a qualidade de imagem, então se vocês também já puderem iniciar esse vídeo deixando o gostei aqui embaixo, a gente agradeceria muitíssimo mesmo, especialmente pelo fato de que as duas TVs que estão aqui atrás a gente comprou com o próprio dinheiro justamente para conseguir trazer esse tipo de conteúdo aqui para vocês, então o apoio de vocês realmente é fundamental para a continuação do nosso canal. Em relação à qualidade de imagem, eu nem vou enrolar muito aqui, logo de cara eu já vou falar para vocês qual foi a TV que eu mais gostei, que no caso foi a televisão da LG aqui desse lado. Mas por que será que eu preferi ela? Pelo seguinte motivo. Durante os testes, quando eu estava comparando imagens mais coloridas, como essas que vocês estão vendo agora, eu notei que as duas televisões estavam entregando uma qualidade bem parecida. Ou seja, nesse tipo de cena mais colorida, nenhuma dessas TVs se destacou muito uma em relação à outra. E vendo essas imagens, eu até entendo que algumas pessoas possam preferir a televisão da Samsung, pois ela entrega pra gente cores que são um pouco mais saturadas. Então, a depender da cena, a televisão da Samsung consegue entregar cores um pouco mais vibrantes. No entanto, no final das contas, eu acredito que todos vão concordar que, querendo ou não, as duas TVs são bem parecidas nesse tipo de cena. No entanto, agora vem um grande detalhe que me fez preferir a imagem da QNED 80 da LG. Como a gente acabou de ver, nessas cenas mais coloridas a gente tem um confronto que é bem equilibrado. No entanto, quando eu fiz os testes em cenas mais escuras, nesse caso em particular a situação foi bem diferente e a TV da LG começou a ter uma grande vantagem em várias dessas cenas testadas. E antes de mostrar essas imagens mais escuras para vocês, eu recomendo fortemente que, se possível, nesse momento do vídeo tentem aumentar o brilho da tela que vocês estão usando para assistir a esse vídeo, pois dessa forma vai ser mais fácil de vocês conseguirem visualizar a diferença do nível de preto entre essas duas televisões nessas cenas mais escuras. E se por acaso, se vocês também conseguirem assistir a essa parte do vídeo, um ambiente que é um pouco mais escuro, ajudaria ainda mais nessa questão. E como vocês já conseguem reparar através dessas imagens, realmente a TV da LG entrega pra gente um melhor nível de preto se comparado à Q65D da Samsung. E além dessa vantagem no nível de preto, ela é uma TV melhor na questão ali do vazamento de luz e ela também consegue conservar melhor as cores nessas cenas mais escuras. E até vale mencionar aqui para vocês que essa questão de vazamento de luz pode variar um pouco de unidade para unidade, ou seja, se vocês também comprarem a Q65D da Samsung, pode ser que o desempenho seja um pouco diferente se comparado à nossa unidade que estamos testando, então pode ser que a sua unidade, por exemplo, seja um pouco melhor. Mas de qualquer forma, se você é uma pessoa mais exigente em relação a essas imagens mais escuras, aqui sem dúvidas a LG tem um ponto de vantagem. E ainda sobre essas cenas mais escuras, é interessante contar para vocês que a TV da LG tem uma vantagem, pois ela está utilizando o recurso de escurecimento local, que para quem não conhece é uma tecnologia que consegue melhorar o nível de preto e o nível de contraste da TV. E essa tecnologia em específico não está disponível na televisão da Samsung. Inclusive eu separei essa imagem que vocês estão vendo agora, onde eu mostro como a TV da LG fica com esse recurso desativado e como fica com esse recurso ligado. E é bem nítido como o nível de preto melhora bastante quando o recurso de escurecimento local está ativado. E vale a pena mencionar que dentro do menu da TV da LG, essa configuração de escurecimento local se chama de Full LED e nessa configuração vocês conseguem ajustar essa tecnologia. Só que agora vem um detalhe importante. Por mais que eu esteja elogiando aqui o nível de preto da televisão da LG, não esperem aqui um resultado que seja próximo a uma televisão OLED ou mini LED, tá pessoal? Pois isso não vai acontecer. E eu digo isso para vocês porque apesar do recurso de escurecimento local ajudar bastante, essa tecnologia que foi aplicada aqui na TV da LG é um dos recursos de escurecimentos locais mais simples que existem. Então ele funciona baseado em colunas verticais de luz. Então se você for muito detalhista, você até consegue ver isso acontecendo ali na sua frente na hora que
você está visualizando uma cena mais escura. Nessa imagem, por exemplo, eu não sei se todos vão conseguir reparar aqui pelo YouTube, mas tentem notar como realmente existem colunas de luz que vão acendendo e apagando de acordo com a imagem que vai passando ali na tela. E uma outra imagem muito boa para ilustrar essa questão é essa outra que vocês estão vendo agora. Reparem como no centro da tela realmente o brilho está mais forte se comparado às laterais. E isso está acontecendo porque os LEDs responsáveis por iluminar o centro da tela nessa cena em particular estão mais fortes. E eu acho que é muito importante mostrar essas imagens para vocês para deixar bem claro que o nível de preto dela, como eu falei, não se aproxima de uma TV mini LED ou de uma TV OLED. Então não é perfeito. No entanto, na prática mesmo, quando a gente está assistindo a conteúdos, vamos colocar assim, normais, vendo filmes, vendo séries, nesses conteúdos em particular, aí sim o recurso de escurecimento local funciona de forma eficaz, mostrando uma vantagem interessante se comparado à TV da Samsung. E ainda falando sobre essas cenas mais escuras, especialmente aqui na televisão da LG, eu até imagino que essa questão possa preocupar um pouco algumas pessoas que gostam de ver filmes e séries legendadas. Algumas pessoas podem ficar preocupadas que em volta da legenda possa ficar um clareado de luz que possa ali incomodar algumas pessoas. E se você for muito detalhista em relação a essa questão, sim, você vai observar um clareado de luz em volta das legendas, especialmente se você observar a TV de um ângulo mais lateral, como inclusive vocês já podem ver através dessas imagens ilustrativas. No entanto, de forma geral, essa foi uma questão que pessoalmente não me incomodou muito. E para essa questão ficar mais ilustrativa para vocês, nesse momento vocês estão vendo uma cena escura com as duas televisões uma no lado da outra, passando o conteúdo com legendas ali na parte de baixo. E como vocês podem visualizar, o efeito ali daquele clareado de luz, especialmente vendo de frente, não é tão agressivo assim na TV da LG. Então, para finalizar essa parte aqui sobre as cenas mais escuras, dá para dizer que sem dúvidas a TV da LG tem uma vantagem interessante, apesar de não ser perfeita. Ainda falando sobre a qualidade de imagem, o que a gente pode falar sobre o ângulo de visão? Nesse sentido, as duas são bem parecidas e o mais recomendado é que vocês usem as duas TVs o mais de frente possível, pois só assim vocês vão ter a qualidade máxima de imagem. Pois como vocês conseguem observar através dessas cenas, se vocês usarem a TV de um ângulo mais lateral, as cores já vão perdendo ali um pouco da intensidade, vão ficando um pouco mais esbranquiçadas, o que compromete a qualidade geral da TV. Então o mais recomendado com essas duas TVs é que vocês de fato assistam o mais de frente possível. Falando agora sobre a uniformidade das cores, nesse sentido as duas fazem um trabalho competente. Eu acredito que a maioria das pessoas não precisam se preocupar muito em relação a essa questão. Mas se por acaso você for uma pessoa muito exigente nessa questão de uniformidade das cores, vale a pena dizer que obviamente elas não são 100% perfeitas, tá? Eu disse obviamente porque nessa faixa de preço eu nunca testei de fato uma televisão que fosse 100% perfeita. Então, de forma geral, eu diria que elas fazem um trabalho competente para a categoria e por isso eu diria que a maioria das pessoas não precisam se preocupar tanto em relação a essa questão. Mas também vale a pena lembrar que essa questão de uniformidade de cores pode variar um pouco de unidade para unidade. Um outro detalhe interessante de se mencionar aqui sobre a qualidade de imagem é sobre o upscaling, que para quem não conhece é aquele trabalho que a televisão faz de pegar um conteúdo abaixo da resolução 4K e fazer um aprimoramento para fazer com que a imagem pareça ali mais semelhante a um 4K real de fato. E nesse sentido as duas televisões fazem um bom trabalho, não vi nenhuma diferença relevante entre as duas TVs nos testes que eu fiz aqui, então eu diria que as duas estão basicamente empatadas nesse sentido. E antes de encerrar essa parte sobre a qualidade de imagem, ainda existem dois detalhes bem importantes que eu queria contar para vocês. O primeiro detalhe é que durante os testes eu deixei a televisão da LG no modo de imagem cinema em casa. Já a TV da Samsung eu coloquei no modo filme, e eu deixei elas nesses modos de imagens porque esses modos tentam entregar pra gente cores mais naturais, mais realistas e são modos equivalentes, e por conta dessa questão preferi deixar as duas TVs nesses modos de imagem. No entanto, como eu sei que muitas pessoas preferem de fato ler as televisões no modo padrão, agora eu vou mostrar para vocês algumas imagens onde eu mostro a transição entre aqueles modos de imagem que eu acabei de mencionar contra o modo padrão que já vem de fábrica nessas TVs. E como vocês já estão vendo, quando a gente coloca as duas televisões no modo padrão, as cores ficam bem mais
mais saturadas. Então nessa cena, por exemplo, conseguimos ver nitidamente como o céu de fundo fica com azul bem mais exagerado, podemos ver o vermelho ali da armadura da moça que fica com um brilho mais evidente e a própria tonalidade de pele dela muda bastante. Nessa outra imagem, mais uma vez podemos ver o céu ficando mais azul e o verde da montanha ficando mais verde, mais saturado. Então se você é uma pessoa que gosta dessas cores mais vibrantes, nesse caso em particular é até provável que você prefira ali deixar as TVs no modo padrão. E uma outra imagem legal que eu separei é essa que vocês estão vendo agora. E essa imagem é bem interessante, pois a gente consegue ver que quando a gente deixa as duas televisões ali no modo filme ou no modo cinema em casa, a TV da LG consegue entregar pra gente cores mais consistentes, diferente da TV da Samsung, que parece que falta intensidade, sabe? No entanto, quando a gente coloca no modo padrão, a TV da Samsung ganha saturação, no entanto, do meu ponto de vista, fica até exagerado demais, sabe? Se vocês prestarem atenção ali no rosto da menina, dá pra ver que o rosto dela fica exageradamente avermelhado, diferente da TV da LG, que tanto no modo cinema em casa como no modo padrão consegue entregar pra gente cores mais consistentes e naturais. Mas em relação a esses modos de imagens, daí vai de cada um ali testar e ver o que prefere. E agora, para encerrar de vez essa parte sobre a qualidade de imagem, vem um detalhe bem importante. Essa televisão da LG que a gente está testando aqui é um modelo de 55 polegadas e está utilizando um painel do tipo VA, que é um painel conhecido por ter um bom nível de preto e é conhecido também por não ter como ponto forte o ângulo de visão. E como a gente mostrou aqui nesse vídeo, de fato ela tem essas duas características. E para confirmar que de fato ela tinha um painel do tipo VA, a gente até conseguiu capturar uma imagem super aproximada da televisão para ver a forma de organização dos subpixels, que inclusive é essa imagem que vocês estão visualizando nesse momento, e essa forma de organização é exatamente a mesma de um painel do tipo VA. Mas por que esse detalhe é tão importante? Pelo seguinte motivo: essas televisões da LG de 55 polegadas geralmente não têm um painel do tipo VA, como eu acabei de mostrar aqui para vocês. Geralmente os painéis dela são do tipo IPS, e por conta dessa questão eu até entrei em contato com a LG para tentar tirar essa dúvida, e eles me contaram que os tamanhos de 55 polegadas e também de 65 polegadas estão utilizando o painel do tipo IPS. No entanto, como eu acabei de mostrar aqui para vocês, ela não tem um painel do tipo IPS e sim um painel do tipo VA. Então a minha suspeita é que talvez a LG esteja variando os tipos de painéis mesmo entre as unidades de 55 polegadas. E se isso realmente estiver ocorrendo, é algo meio chatinho do meu ponto de vista, porque eu tô aqui nesse comparativo falando para vocês que a qualidade das cores é assim na TV da LG, que o nível de preto é dessa outra forma, que o ângulo de visão é desse outro jeito. No entanto, se você comprar essa mesma televisão e se por acaso tiver um painel diferente, todas essas características podem mudar um pouco em relação a essas que eu estou contando aqui para vocês. Então, se realmente existir essa variação de painéis entre os modelos de 55 polegadas, do meu ponto de vista é uma questão um pouco chata. E vale a pena mencionar que também existe a possibilidade de que, na verdade, todas as versões de 55 polegadas sejam VA assim como a nossa. E talvez a LG simplesmente tenha se confundido na hora de passar a informação para a gente. E eu até aproveito esse momento do vídeo para fazer uma crítica tanto para a LG quanto para a Samsung, porque nenhuma das duas informam em seus sites se os painéis dessas televisões são VA ou IPS, sendo que essa é uma informação extremamente relevante que pode impactar bastante na qualidade de imagem. Então essa é uma questão que, ao meu modo de ver, já deveria estar no site oficial de ambas as marcas. E até vale a pena mencionar que no caso da Q65D, ela também é a versão de 55 polegadas, também está utilizando o painel do tipo VA e muito provavelmente os outros tamanhos também devam estar utilizando esse mesmo painel. Mas enfim, pessoal, agora que a gente já falou bastante sobre a qualidade de imagem, o que a gente pode falar agora em relação às outras características? Mas antes de falar sobre esses próximos pontos, eu gostaria de dar uma super dica para vocês, especialmente para quem é novo ou nova aqui no canal e tá querendo comprar uma televisão nova e quer economizar dinheiro da mesma forma que a gente também economiza na hora de comprar uma televisão aqui no canal, e a dica é a
a seguinte: aqui embaixo no campo da descrição e no campo de comentários fixado, a gente vai estar colocando o link oficial do nosso grupo do WhatsApp e do Telegram. E para quem não conhece, é um grupo oficial aqui do canal, gratuito para entrar, e diariamente a gente coloca oferta de vários produtos, especialmente de televisões. Então sempre que aparece uma TV com de fato uma boa oferta em uma loja confiável, estamos sempre avisando para vocês, e como eu acabei de falar, é de graça para entrar e participar, então estamos aguardando vocês lá. Mas continuando com a nossa comparação, o que a gente pode falar agora em relação à qualidade sonora? Nesse sentido, as duas televisões possuem a mesma potência, que é de 20 watts, e na prática mesmo, testando as duas televisões, realmente o som é bem parecido, então dá para dizer basicamente que a gente tem um empate aqui. Então, em relação à qualidade sonora, não acredito que esse seja um fator decisivo para decidir entre uma e outra televisão. E ainda sobre o som, vale a pena dizer que as duas televisões não possuem suporte ali nativo para Dolby Atmos. No entanto, se você conectar na televisão uma caixinha de som ou uma soundbar que tenha suporte a Dolby Atmos, daí sim vai funcionar. Falando agora em relação ao sistema operacional, nesse sentido as duas são bem completas em termos de aplicativos. Mas a TV da LG tem um diferencial bem legal, que é o seguinte: se eu pegar o controle remoto e balançar na minha mão, na televisão vai aparecer uma espécie de setinha. Então eu consigo controlar a televisão apenas apontando o controle remoto para a TV, um diferencial bem interessante que eu sei que muitas pessoas gostam. No entanto, em relação ao sistema operacional, se fosse para eu declarar uma vencedora aqui, sem dúvidas a vencedora seria a televisão da Samsung, porque durante os testes, de forma geral, ela mostrou ter um sistema operacional mais fluido, que responde mais rapidamente se comparado ao modelo da LG. E um bom exemplo disso é essa imagem que vocês estão vendo agora, onde a TV da LG demorou mais de 20 segundos para carregar o menu lateral da televisão, um tempo bem exagerado do meu ponto de vista. Obviamente que isso não significa que sempre ela vai demorar mais de 20 segundos para responder aos nossos comandos, mas ainda assim, de forma geral, ela basicamente quase sempre ficou atrás da TV da Samsung, e por conta dessa questão em relação ao sistema, eu realmente preferi a Samsung aqui. E o que falar agora em relação ao desempenho com games dessas TVs? Nesse sentido, em termos de especificações, elas são mais básicas, ou seja, elas entregam para a gente uma taxa de atualização de 60 Hz e não 120, e elas não possuem recursos como VRR e HDMI 2.1. Mas a TV da Samsung tem um diferencial interessante, pois ela já possui suporte oficial para o aplicativo do Xbox, que para quem não conhece é um aplicativo que permite que a gente jogue jogos de Xbox sem ter a necessidade de precisar do console físico. Então é tipo Netflix, só que em vez de ver filmes e séries, a gente joga jogos de videogames via internet. No entanto, vale a pena destacar que esse aplicativo não é gratuito. Então vocês precisam pagar uma mensalidade, e pagando essa mensalidade, vocês já têm acesso a uma biblioteca bem grande de jogos para jogar. E vale a pena destacar que, além de não ser gratuito, vocês também precisam de um controle com suporte a Bluetooth para estar se conectando na TV. E para encerrar essa parte com games, na tela agora eu estou mostrando algumas imagens onde eu mostro a transição entre o modo de imagem padrão e o modo alterado, que foi logo após as minhas alterações. E se por acaso vocês estiverem preferindo as imagens após as minhas alterações, eu vou deixar essas alterações que eu fiz aqui embaixo no campo da descrição, caso queiram dar uma conferida. Falando agora sobre o visual e o design geral desses modelos, aqui a TV da Samsung tem a vantagem de ser uma televisão mais fina se comparado ao modelo da LG. No entanto, de forma geral, eu confesso para vocês que eu preferi o visual da LG, porque por mais que ela seja um pouco mais grossa, testando aqui a televisão presencialmente, movimentando elas, dá para sentir que a TV da LG parece que tem um visual, uma aparência mais robusta. Então, de forma geral, ela me passa um pouco a mais de confiança se comparado ao modelo da Samsung. Ainda falando sobre o visual, uma diferença que vale a pena destacar é que a televisão da LG possui aqueles suportes de mesas laterais, diferente da Q65D, que possui aquele suporte de mesa central. E vale a pena dizer que no caso das duas televisões, também é possível colocar elas no suporte de parede. No entanto, nesse caso, o suporte deve ser comprado separadamente. E sobre as conectividades delas, elas estão aparecendo na tela agora, caso vocês queiram dar uma olhada. E as duas televisões possuem suporte para o Wi-Fi Dual Band, HDMI e ARC,
e também suporte para Bluetooth. Falando agora sobre o controle remoto delas, como vocês já conseguem visualizar, elas seguem estilos bem diferentes. A televisão da LG tem um controle bem maior e com vários botões, bem diferente aqui do controle da Samsung, que é menorzinho e com poucos botões. E o maior diferencial aqui, eu diria que é da televisão da Samsung, pessoal. Pois para quem não sabe, esse controle funciona sem a utilização de pilhas. Então aqui na parte de trás a gente tem uma espécie de placa solar. Então a própria luz que bate aqui no controle, seja a luz das suas lâmpadas de casa ou seja a própria luz do sol mesmo, já é o suficiente para carregar a bateria do controle. No entanto, se vocês preferirem, também dá para carregar via cabo USB aqui na parte de baixo. E vale até a pena relembrar que no caso do controle da LG, tem aquele diferencial que eu já tinha comentado anteriormente, que é o seguinte: se eu sacudir o controle, ó, vai aparecer uma setinha ali na tela, onde eu consigo controlar a televisão apenas apontando o controle para a televisão. E o que a gente pode falar agora em relação aos preços dessas TVs? Se a gente usar como referência os modelos de 55 polegadas, que são as unidades que a gente está testando aqui atrás, e pegar os preços diretamente dos sites oficiais, os preços vão ser o seguinte: a QNED 80 da LG está custando atualmente R$ 3.324,05 centavos e a Q65D está custando R$ 3.599,55 centavos, ou seja, a TV da Samsung está mais caro se a gente usar como referência os preços oficiais. Só que agora vem um detalhe interessante: lá nos nossos grupos de ofertas do WhatsApp e do Telegram, a televisão da Samsung já apareceu algumas vezes com mais de R$ 1.000 de desconto, e nesse caso em particular, quando ela aparece com essa oferta, ela fica por menos de R$ 3.000. Já a TV da LG também já apareceu com descontos. No entanto, pelo menos no momento desse vídeo, mesmo quando a televisão da LG aparece com ofertas, ainda assim o preço fica superior a R$ 3.000. Então, se você é uma pessoa que quer economizar dinheiro, nesse caso em particular, essa pode ser uma informação interessante para você, porque no momento em que eu estou gravando esse vídeo, é muito mais fácil achar uma boa oferta da televisão da Samsung se comparado ao modelo da LG. E lembrando, pessoal, se quiserem acompanhar as ofertas, como eu falei, os links para entrar no grupo do WhatsApp e do Telegram vão estar aqui embaixo no campo da descrição e no campo de comentários fixado, e é completamente gratuito para entrar e participar. Mas enfim, pessoal, depois que a gente viu esse monte de informações, qual TV vale mais a pena estar comprando? Mas antes de responder essa pergunta, eu imagino que se você chegou até esse momento do vídeo, provavelmente você gostou aqui do conteúdo, achou interessante, então dá uma olhadinha aqui embaixo, veja se você deixou o gostei, pois isso realmente é fundamental para a continuação do nosso canal, então contamos demais com o apoio de todos vocês, e também dá uma olhadinha aqui embaixo, vejam se vocês estão inscritos para não perderem os próximos vídeos. Mas então vamos lá, pessoal, qual é a melhor TV? Como a gente viu aqui nesse vídeo, as duas televisões elas não são perfeitas. Então a TV da LG ganhou em algumas características, no entanto a Samsung também teve vantagem em algumas outras. Mas de forma geral eu diria para vocês que eu tive uma preferência pela TV da LG, especialmente por conta da qualidade de imagem e especialmente por conta daquelas cenas mais escuras, porque nessa situação em particular existiam algumas cenas onde ela tinha uma vantagem bem relevante se comparada à TV da Samsung. E além disso, como eu mencionei anteriormente, ela tem ali um visual, um design geral que me agrada mais. No entanto, o fato do sistema operacional da LG ser mais lento, confesso que durante os testes me incomodou um pouco, tá? Porque como eu mencionei anteriormente, nesse sentido a Samsung é mais rápida. No entanto, também vale a pena destacar que isso não significa que, nossa, o sistema da Samsung está na velocidade da luz, super rápido. Não é isso, tá, pessoal? Mas a grande questão é que testando presencialmente, geralmente a televisão da LG mostrava uma lentidão a mais se comparada à TV da Samsung. E uma outra questão que também me incomodou um pouco na televisão da LG é toda aquela história que eu contei a vocês ali a respeito dos painéis, sabe? A nossa é painel VA, mas a sua TV, se você também comprar, será que vai ser VA igual a nossa? Ou será que vai ser IPS, por exemplo, sabe? Então essa é uma questão que pessoalmente me incomoda um pouco. E até vale a pena mencionar, pessoal, que se por acaso você comprar a TV e realmente o painel for diferente, for um painel do tipo IPS, isso não significa que vai ser melhor ou pior, tá? Depende muito do que você vai avaliar. Por exemplo, se você comprar essa mesma televisão da LG e o painel for diferente do nosso e for painel IPS, muito provavelmente o ângulo de visão vai ser até melhor
se comparada à nossa unidade, mas provavelmente ela vai perder no nível de preto se comparada à TV da LG que a gente testou aqui. Então, no final das contas, eu diria que o ideal seria vocês avaliarem e colocarem na balança todos os pontos positivos e negativos dessas televisões, levarem também em consideração o preço delas para ver para vocês qual vale mais a pena estar comprando. Pois como a gente mostrou aqui nesse vídeo, nenhuma delas é perfeita e nenhuma delas ganhou em todas as características, sabe? O que é uma pena do meu ponto de vista, porque se uma dessas televisões tivessem ganhado em todas as características, ficaria muito mais fácil de escolher entre uma e outra televisão. No entanto, como uma televisão às vezes ganha num ponto e a outra perde em outra, pode criar um pouco de dúvida, eu sei, então por isso realmente o mais importante seria avaliar tudo que eu falei aqui nesse vídeo para chegar na melhor escolha. Mas enfim, pessoal, então o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que esse conteúdo tenha te ajudado de alguma forma, e se alguém aí já tiver uma dessas duas televisões, podem ficar à vontade aqui embaixo no campo de comentários para estar compartilhando a sua experiência, o que você está achando da televisão, seja com pontos positivos e negativos. Então o vídeo foi esse, contamos demais com o apoio de cada um de vocês, também não esqueçam de estar entrando lá no nosso grupo de ofertas do WhatsApp, Telegram, o link vai estar aqui embaixo. Aguardamos vocês lá. Então o vídeo foi esse, valeu, falou e até a próxima!